Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lobão e você está no canal Magel. E nessa aula de hoje eu vou resolver as questões da prova da PM. Vamos começar aqui. Primeira questão tem um texto, tá, sobre um movimento, sobre uma revolta, uma revolução que aconteceu no Brasil, aconteceu em Goiás em 1940. Então, olha só. Liderados por José Porfírio e atraídos pela política de expansão da fronteira agrícola do governo Getúlio Vargas, dezenas de famílias de camponeses ocuparam, na década de 40, uma região de 400 quilômetros ao norte de Goiânia. Então, aí foi o quê? Foi uma revolução em Goiás nos anos 40, em busca da terra, tá? O conflito começou quando, vendo o progresso dos poceiros fazendeiros locais, sem nenhum direito sobre as terras, passaram a exigir uma parcela de sua produção, o que foi, é claro, negado. A tensão na região se agravou ainda mais com a chegada dos grileiros, que, forjando títulos de propriedade, tentaram expulsar os camponeses das terras ocupadas. Então, aquela velha disputa entre poceiros e grileiros, né? Os poceiros são aqueles que estão na terra, porém não têm o documento, e os grileiros são aqueles que falsificam o documento para poder tomar a terra desses grileiros. Esses buscaram por diversas vezes resolver legalmente a questão, mas sem êxito. Esse movimento ganhou força a partir de 1954, quando militantes do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, chegaram à região com o intuito de estabelecer contato com os camponeses e ajudar na organização de resistência, além de ampliar a área de atuação política do partido. Os poceiros se armaram e passaram a se organizar em grupos, além da recém-fundada Associação dos Lavradores da região. Eles criaram os chamados Conselhos do Córrego, de acordo com o curso d'água onde cada grupo morava. Cada conselho discutia seus problemas e o encaminhamento de luta, além de defender o local contra as ações da polícia e dos pistoleiros. Então, quem está vendo aqui no Instagram, vai para o YouTube, por favor, que eu estou transmitindo a live e mostrando as questões da prova da PM Goiás. Mas, continuando aqui, pessoal, esse texto refere-se à mobilização de... Então, qual que é o movimento, né, que aconteceu em Goiás em busca da terra? Seria de Trombas e Formoso? Formosa, né, e Trombas são cidades, né, em Goiás. Então, teria alguma coisa a ver. Seria a Sabinada? Sabinada aconteceu, foi na Bahia, não foi? Canudos? A revolta da Chipada no Rio de Janeiro? Ou a revolta dos mares, né? Aquela insurgência dos escravos, né, durante aí o período da escravidão no Brasil. Estou falando, pessoal, do século XX. Então, os dois únicos movimentos do século XX são Trombas e Formosa e a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi no começo do século XX, no Rio de Janeiro. Então, no caso aqui, pessoal, a resposta é o movimento na revolta, conflito de Trombas e Formoso, tá? Que aconteceu nos anos 40 até 54. Então, Sabinada foi um movimento na província da Bahia de 1837 até 1838. A Guerra de Canudos, né, ocorreu na Bahia de 1896 a 1897. Temos aqui a Chibata, que foi no Rio de Janeiro, a Revolta dos Mares também na Bahia. Então, a alternativa correta aí, pessoal, letra A. Letra A, Trombas e Formoso. Então, aqui, ó, essa foi a primeira questão da prova do concurso da PM Goiás, que aconteceu hoje, que eu estou analisando para vocês, tá? E a alternativa correta é letra A. Mas vamos para mais alguma questão, olha só. Em relação à escravidão no estado de Goiás, informe V ou F. V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá, então, para essa primeira questão. Primeiro item. A população de Goiás, em princípios do século XIX, então, estou falando do século XIX, estou falando do quê? Do período, né, onde você vai ter a pecuária como sendo a principal atividade econômica, né? O ouro foi no século XVIII. Tá? Então, é o período das tropas e boiadas. Nesse momento, pessoal, né, a escravidão estava muito enfraquecida em Goiás, porque você tinha, então, aí, né, aquele
grande incremento econômico, que é o ouro, já tinha se esgotado já no século XVIII. Então, olha só, a população de Goiás, em princípio do século XIX, era composta majoritariamente por negros e pardos, que juntos correspondiam a 80% da população goiana. No início do século XIX, no fim da mineração, você tinha realmente população sendo composta principalmente por negros e pardos, né? Então, esse item está verdadeiro. Outro aqui, pessoal, o caráter urbano da sociedade mineradora é uma coisa muito importante, tá? A sociedade mineradora foi urbana, né? O campo ele era popularizado, eles só plantavam para sobreviver, só para se alimentar. Mas o grande incremento econômico aí era o ouro. Então, nesse momento, pessoal, do século XVIII, Goiás era uma região muito urbana. Com o fim do ouro, houve a ruralização. E depois, no século XX, volta de novo a urbanização, e aí com a Revolução Verde e o avanço da tecnologia no campo, que fez com que acontecesse um grande êxodo rural. Então, está certo assim falando que, durante a sociedade mineradora, o caráter urbano de Goiás era muito evidente. Com uma atividade comercial intensa, variada, trouxe novas modalidades de escravidão, tal como a escravidão de ganho. É isso mesmo, pessoal. Como as pessoas viviam nas cidades, né, a atividade econômica era a mineração. Muitas pessoas que tinham escravos naquela época, né, colocavam eles para trabalhar na cidade, para poder fazer cobrança, para poder fazer pequenos serviços, e tinham que levar esse dinheiro de volta para o seu dono. Então, como se o escravo ele saía pela cidade para trabalhar, para realizar alguma atividade econômica, e esse ganho, esse dinheiro voltava para o seu dono. Né? Está correto, sim. Então, V e V, aí, olha só, se for olhar pelos itens aqui, pessoal, só pode ser a letra C, né? Olha só que interessante. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Outro item, a escravidão nas minas apresentava-se como menos opressiva que nas regiões agrícolas. A fiscalização dos garimpos também era menos intensa, pois acreditava-se na lealdade dos escravos. Falso, pessoal, falso. A escravidão de Minas era muito complicada, insalubre, o negro sofria bastante nesse processo. Esse item está errado. Próximo item, a decadência das minas e a transição para a economia agropastoril iniciaram em Goiás a gradativa desagregação do sistema escravista, já que a pecuária, única atividade de caráter comercial ao longo do século XIX, empregava pouca ou nenhuma mão de obra escrava. Realmente, pessoal, o momento mais forte aí da escravidão em Goiás foi durante o período do ouro, tá? A pecuária enfraqueceu a escravidão, até mesmo porque Goiás não tinha um dinheiro para poder comprar novos escravos. Ele já tinha até pedido crédito, né, junto aos comerciantes de escravos. Então, está correto esse item. Então, a alternativa correta é a letra C, VVFV. E vamos para mais uma questão. Vamos continuar aqui, olha só. Agora vamos falar de geografia de Goiás. Então, agora uma questão que mostra aí sobre o aspecto do relevo de uma região muito específica, que é a região da Chapada dos Veadeiros, ali próximo ao Alto Paraíso, Cavalcante, né? Um entorno de DF, uma região, então, de grande altitude, a região mais alta de todo o Centro-Oeste. Vamos então aqui para a questão, olha só. A Chapada dos Veadeiros está localizada em Goiás e abarca os municípios de Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina de Goiás e Colinas do Sul, que abrigam um parque nacional de mesmo nome, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Geomorfologicamente, essa chapada se encontra na região. Então, olha só, a Chapada dos Veadeiros, o Parque da Chapada dos Veadeiros está, né, naquela região próxima a Brasília. E quem lembra da música, o pessoal fala muito em sala de aula, né? Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. Então, é o Planalto Central Goiano. E também, pessoal, o Planalto Central Goiano e o Complexo Montanhoso Veadeiros Araí. Olha só aí o nome, pessoal, Veadeiros no item, né? Quer dizer, parece uma questão difícil, porém, há uma dica muito forte aí, ó. Aqui nós temos um mapa, né, de relevo, né, de Goiás, e nesse mapa mostra, olha só, aqui a região dos Chapados Veadeiros, os planaltos e serras
de Goiás, tá? Então, a região do Planalto Central, a resposta é a letra D. Letra D. E vamos aqui para mais um item, olha só. Agora vamos falar de hidrografia de Goiás. Mais uma questão de geografia, né? Foi falado em sala de aula, tá? Pessoal do Meta, pessoal aí do Motivo Enem, né? O pessoal que acompanhou nossas aulas, né? Presta atenção, pessoal. Localizado na região... e o pessoal também do Instituto Valon, né? Várias escolas que eu trabalhei, o diferencial também. Então, vamos lá. Localizada na região centro-sul do estado de Goiás, pode ser considerada a principal bacia hidrográfica goiana, por concentrar em apenas 4,2% do território do estado, aproximadamente 40% da população. Então, você vai ter, pessoal, 40% da população nessa bacia hidrográfica. Na verdade, é uma subbacia, né? Ela faz parte do grande complexo da Bacia do Prata. Beleza, pessoal? Região de municípios, polos industriais e agroindustriais que utilizam atividades importantes suas águas para diversas atividades, né, em suas águas. O texto se refere à bacia hidrográfica do rio Meia Ponte, aquele que atravessa a capital, olha só, uma área muito pequena, porém densamente habitada, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, Meia Ponte. Então, olha só, duas questões de história e duas questões de geografia de Goiás. E vamos para mais uma questão. Vamos voltar aqui, olha só. Também uma questão de geografia, tá? Geografia humana, falando aí de população. Então, olha só. Meia história, meia geografia. O advento da mineração imprimiu significativa e profunda mudança no espaço geográfico brasileiro. Foi um período de grandes transformações econômicas e sociais e que teve como consequências, então a consequência da mineração, pessoal, foi a mudança de eixo econômico aí, né, de importância econômica que foi do Nordeste para o Sudeste, onde você vai ter até a mudança da capital, né, Rio de Janeiro mais próximo aí das Minas Gerais, e também já uma área de entrada, né, para chegar ao centro-oeste. Você tem aí, por exemplo, o Rio Tietê, o Rio em São Paulo, chamado de Rio Bandeirante, foi para onde partiam, né, os bandeirantes à busca do ouro. Então, houve uma mudança aí na estrutura econômica, tá? Multiplicação de arraiais. Em Goiás surgiu o Arraial da Meia Ponte, hoje Pirinópolis, Arraial de Santana, né, Arraial dos Couros, o atual Formosa, Arraial de Santana, a cidade de Goiás, que inclusive até fez o quê, pessoal? 300 anos, né? De 1722 até agora 1722 até 2022, isso mesmo. Então, houve a multiplicação dos arraiais, aumento populacional considerável e a estruturação capitalista em detrimento do primitivismo indígena, à medida que a mineração avançava. Então, foi um avanço e desenvolvimento do Brasil para a região sudeste. E vamos, então, aqui encerrando as questões. Foram 5 questões, 2 de história, 2 de geografia, uma também de 3 de história e 2 de geografia. Eu quero saber o que vocês acharam dessa prova. Deixe algum comentário, compartilhe para a galera, ajude o canal Magel a democratizar o conhecimento, tá?